Olá, sejam todas bem-vindas, todos muito bem-vindos. Esse é mais um webinar do nosso curso de Saneamento Básico, Direitos e Responsabilidades. Esse curso tem uma realização do Centro de Estudos de Regulação e Governança dos Serviços Públicos, com patrocínio da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. No webinar de hoje, nós vamos falar um pouco sobre as agências reguladoras. Eu sou o apresentador, Carlos Roberto de Oliveira, e o nosso convidado de hoje é o Demetrios Jung Gonzalez. Gostaria aqui de agradecer a presença do Demetrios por disponibilizar uma parte do seu tempo para o nosso bate-papo aqui para o nosso evento, né? E dizer que o nosso propósito desse encontro de hoje é falar um pouquinho sobre a existência das agências reguladoras, dizer um pouco qual é o papel dessas instâncias administrativas de acompanhamento e de fiscalização, para que os nossos acompanhantes, os nossos cursistas possam saber um pouco mais sobre esse processo. Gostaria aqui de apresentar rapidamente o nosso entrevistado. O Demetrios, ele é arquiteto e urbanista, é especialista em direito urbano e ambiental, mestre em arquitetura e doutor em planejamento urbano e regional. Atualmente, o Demetrios exerce a função de diretor-geral da AGESAN, do Rio Grande do Sul, que é a Agência Reguladora de Saneamento do Rio Grande do Sul. Demetrios, é um prazer recebê-lo nessa conversa e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagino, o prazer é todo meu, né? Olá a todos. É um prazer poder trazer um pouquinho da nossa realidade aqui do dia a dia e estamos à disposição de todos aqui no Rio Grande do Sul para mostrar um pouquinho sobre regulação e saneamento. Legal. Demetrios, para a gente começar um pouco do nosso conteúdo, entender um pouco sobre esse assunto da regulação, eu gostaria que você traçasse aqui para os nossos cursistas um panorama inicial, né, do que é uma agência reguladora, né? O que é essa agência e o que ela faz no dia a dia. Então, né, a agência reguladora, eu gosto sempre de dizer que se os serviços fossem prestados de maneira perfeita, né, sem nenhum problema, tudo maravilhosamente bem, nós não precisaríamos das agências reguladoras, né? A agência reguladora é justamente aquele ente que vai fiscalizar, vai regular, vai controlar toda a questão do saneamento, né, no nosso caso, que a gente é agência reguladora exclusiva de saneamento, e principalmente trazer esses problemas ou essas realidades à tona, uma para consertá-los e outra também para poder aproximar da população. O nosso objetivo é levar essas questões à população e principalmente aos executivos, aos prefeitos, ao legislativo, aos vereadores, mostrar para eles, olha, o serviço de saneamento da sua cidade não está sendo realizado da maneira mais adequada, nós temos problemas, nós temos não conformidades, nós temos a questão tarifária, né? Vamos colocar sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário, melhorar os resíduos sólidos, melhorar a questão da drenagem urbana e do manejo de águas pluviais, nós vamos ter algumas não conformidades, e essas não conformidades vão ser apontadas, vai dar um prazo para a solução. Então, prefeito, é assim que está a sua cidade neste momento. É isso principalmente quando a gente tem uma concessionária privada, uma concessionária estadual, né, tipo as concessionárias Corsã, que é aqui no nosso caso, Sabesp de São Paulo, outras concessionárias em âmbito nacional, a gente precisa, né, às vezes os prefeitos não estão tão próximos da realidade dos problemas do saneamento. Então, a gente faz uma fiscalização seja em documentos, uma fiscalização presencial, e leva ao prefeito justamente, ó, a sua cidade está nesta situação, né? Falta ainda atingir tais bairros não têm abastecimento de água, tais bairros não têm esgotamento sanitário, a questão da coleta dos resíduos não está adequada, a triagem, a reciclagem dos resíduos não está adequada, né? Está ocorrendo inundações, alagamentos por tais problemas, né? Este é o papel do regulador, apontar estes problemas e também apontar soluções, né? O nosso objetivo não é simplesmente apontar um monte de problemas e levar isso aos executivos, aos vereadores e à população. E sim, olha, dá um prazo para resolver, ou essa situação a gente pode resolver de tal maneira, né? Também dá esse apoio técnico na solução dos problemas.
E no decorrer aqui do nosso curso, a gente falou bastante sobre saneamento, e nós aprendemos lá e vimos que a legislação que trata desse assunto é de 2007, que é a Lei 11.445. Então, relativamente uma lei nova, as coisas ainda estão se acomodando aqui no Brasil, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? A legislação é nova, né? E ainda nós temos ainda muitos desafios, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho quais são as principais tarefas que uma agência reguladora desempenha no dia a dia, né? E a sua razão de ser. Então, né, a Lei 11.445 de 2007, ela já traz essa obrigatoriedade da regulação, né, há quase 17, 18 anos, já traz essa obrigatoriedade. Obviamente, ela foi alterada pela Lei 14.026 de 2020, em que dá mais poderes também às agências reguladoras, né, ou talvez especifica melhor quais são os poderes das agências reguladoras, seja as infranacionais, que é o nosso caso, como a própria Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. Então, a função do regulador, né, além de, obviamente, fiscalizar, controlar as questões do abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos e drenagem, é também a gente poder compor as questões das tarifas, taxas e preços públicos, que é mais um objeto dos reguladores, obviamente, sempre seguindo as normas de referência da ANA, né, a partir da Lei 14.026, isso ficou claro, que a gente precisa também seguir, assim, para trazer uma harmonização regulatória, né, digamos assim, o Brasil com as suas dimensões continentais, a gente ter uma regulação mais ou menos similar no Rio Grande do Sul e uma regulação em Roraima, Rondônia, uma regulação em Pernambuco, Alagoas, né, e o Sudeste, obviamente, de uma maneira assim mais uniforme, né, uma questão mais harmônica, né, trazer essas realidades. Então, a ANA, trazendo essas normas de referência, ela acaba nos balizando como a gente tem que fazer a regulação. E essa regulação significa tanto fazer as atividades de normatização. Eu gosto sempre de dizer que a gente não é porque o Demetrius quer, não é porque a GESAN quer, não é porque nós achamos que tem que ser assim, nós temos que ter normas, né, essas normas muito claras, tanto com os direitos e deveres para a população, como para os prestadores de serviço, como também para os titulares. Então, nós temos toda uma atividade normativa, criar normas de como vai se dar o saneamento nos seus 4 eixos. Nós temos toda uma atividade fiscalizatória, né? Eu gosto sempre também de citar e brinco, né? A gente não faz regulação de papel, não é uma regulação no escritório, a gente tem que conhecer a realidade, tem o trabalho de escritório, mas tem o trabalho de campo, muito fundamental na questão regulatória, e tem toda a questão tarifária, né? Quais são os preços que nós vamos cobrar pelo metro cúbico da água, como é que vai ser a cobrança de esgoto, qual é a tarifa de resíduos, qual é a tarifa de drenagem, ou taxa de drenagem, que também vai ser estipulado pelo regulador. E, por último, e não menos importante, todo o setor de ouvidoria. A Agência Reguladora Infranacional, ela é a segunda instância de reclamação. Então, vou lá no prestador de serviço, tento resolver o meu problema, não consigo resolver o meu problema, ainda eu tenho a possibilidade de ir atrás do meu regulador e tentar resolver os meus problemas, ver né, uma cobrança indevida, um serviço que foi mal prestado, um serviço que não foi prestado dentro do prazo. Então, a função do regulador é normativa, fiscalizatória, tarifária e, por último, o atendimento à população em geral, seja a comunidade em geral, os usuários do sistema, como também os legislativos e os executivos de cada um dos municípios. Eu queria aprofundar um pouco o final da sua fala, quando você disse sobre a ouvidoria, sobre a reclamação dos usuários, né? E aí eu queria que você explicasse, né, como é essa trilha do usuário quando ele tem alguma reclamação, né? Então, ele precisa primeiro buscar o prestador, ele tem que diretamente buscar a agência reguladora. Como é que ele pode, né, mostrar uma insatisfação com a prestação do serviço? Qual é essa trilha, né, do usuário para chegar até uma adequada resposta para a sua demanda? Então, justamente, primeiro, procurar o prestador de serviço ou o operador de serviço. Quem é o prestador de serviço ou operador de serviço?
No caso de abastecimento de água, esgotamento sanitário, pode ser um serviço municipal de água, pode ser a concessionária estadual, pode ser uma concessionária privada, né? Tem diversos prestadores de serviço nos nossos quase 6 mil municípios do Brasil. Então, este prestador de serviço, eu vou lá, olha, eu solicitei uma ligação de água, a ligação de água tinha que ter ocorrido em 24 horas, 48 horas, não ocorreu. O que está acontecendo? Aí o prestador de serviço vai ver a situação, aconteceu isso, aquilo, e vamos supor, eu não fiquei satisfeito com aquela resposta. Eu queria em 24 horas, está no regulamento que é em 24 horas, todo o serviço estava para ser realizado em 24 horas e não ocorreu efetivamente. Então, eu vou para o regulador. Nós, na GESAN e grande parte das agências brasileiras, só abre a reclamação na ouvidoria após a reclamação ter ocorrido no prestador de serviço. Porque justamente a gente não é o setor de reclamações do prestador de serviço, a gente é o regulador, a gente vai além daquelas reclamações assim mais simples do prestador de serviço, que tu pode resolver com ele, a gente vai um pouco além. A gente já vai fazer uma fiscalização, vai fazer uma determinação, é o nosso papel ser a segunda instância da reclamação. Então, eu tentei resolver o meu problema no prestador, não consegui, vou ao regulador, me dirijo ao setor de ouvidoria, praticamente todas as agências infranacionais têm um setor de ouvidoria, vou a essa agência, daí tem um rol de documentos, depende muito de cada agência reguladora, eu preciso de uma identidade, de uma conta, de uma fatura de água, no caso de uma reclamação de água, claro, vamos ter as reclamações de resíduos também, de drenagem, eu levo essa reclamação ao ouvidor, e o ouvidor, até pela própria norma de governança da ANA, o ouvidor ele tem que tomar uma decisão do que fazer. Vou pedir uma fiscalização, no caso de um serviço mal prestado, vou pedir um parecer jurídico, um parecer relativo a essa reclamação, se está no regulamento, se tem normativa, se não tem normativa, o ouvidor faz a decisão a respeito de cada um dos casos dessas reclamações. A gente observa que quase sempre grande parte das reclamações são focadas em cobranças indevidas. No nosso caso, praticamente 70% é questão sempre de dinheiro, uma questão sempre de uma cobrança de uma multa, de uma penalização que vem na fatura. Mas ocorrem diversas reclamações no âmbito da ouvidoria. Então, ao usuário que tem um problema de qualquer um dos serviços, primeiro procure o prestador e, por último, vá ao regulador para resolver o seu problema. Agradecer demais sua participação, está sendo muito esclarecedora. A gente conseguiu aqui entender que nós temos, então, vários papéis para a agência reguladora, ela fiscaliza, ela acompanha as tarifas, ela tem a ouvidoria como uma segunda instância de apoio para o usuário. Mas um outro assunto que eu queria explorar com você é que, às vezes, as coisas não saem como a gente esperava. O prestador pode ter algum problema, tem lá atividades que não são adequadas, estão sendo executadas. O que acontece quando eu tenho um serviço que tem algum problema de qualidade? Eu tenho uma penalidade pela agência, a agência, como ela faz para também coibir quando nós temos um problema com o prestador? Qual é a relação da agência reguladora e o prestador nesse processo? Então, o papel do regulador não é a agência reguladora é contra o prestador, a agência reguladora é a favor da população, não é isso. A gente é um ente equidistante de todo mundo, nós estamos ali naquele meio tentando uniformizar as questões da prestação de serviço. Então, às vezes, pode ser que o prefeito seja o problema, às vezes pode ser que o prestador seja o problema, e às vezes pode ser que, inclusive, o usuário está criando alguma situação e que é um problema, não deveria ser desta maneira. Então, o nosso papel nessa situação é intermediar esses problemas. A gente vai puxar, e aí, como um bom gaúcho, a gente vai puxar a brasa para o nosso assado, para aquele assado que estiver mais fraco. Então, geralmente, e assim, de uma maneira meio uniforme, o usuário é o lado mais fraco. Mas, geralmente, às vezes acontece de ser diferenciado. O prestador realmente está sendo injustiçado, principalmente quando tem questões tarifárias, equilíbrios econômicos financeiros, prestador privado, questões contratuais já estabelecidas. Então,
o nosso papel é apontar estes problemas e resolver estes problemas ou dar um prazo para a resolução destes problemas. Muitas das vezes, nós vemos situações que estão desconformes, né, que não são adequadas, seja com uma normativa da própria agência reguladora, ou seja com normativas, assim, tipo uma norma técnica, leis, questões de, vamos supor, falta de água, que ultrapassa muito o tempo que seria permitido para essa falta de água, muitas das vezes focada na falta de luz, né? Falta de energia quase sempre gera uma falta de água. Nós temos questões, inclusive das estruturas, né? Estruturas muito antigas, estruturas que estão com uma manutenção mal feita, uma manutenção que às vezes nem ocorre, né? Então, qual é o nosso papel como regulador? É apontar estes problemas, e aí por isso que eu volto a dizer, não se faz regulação e fiscalização de papel, a gente tem que ir nessas estruturas, tem que conhecer estes problemas, e claro, aqui eu estou falando muito mais de água e esgoto do que resíduos e drenagem, mas também tem os mesmos problemas em resíduos e drenagem. A gente aponta esses problemas e damos um prazo ao prestador. Olha, tu tem 90 dias, 180, um ano, tu tem um prazo para resolver essas não conformidades. Se essas não conformidades não forem resolvidas, e nós chamamos de não conformidades, outros chamam de outros nomes, irregularidades, né? No nosso caso, são não conformidades. Se essas não conformidades não forem resolvidas neste prazo, nós podemos aplicar uma advertência, podemos aplicar uma multa e podemos, inclusive, encaminhar para os demais órgãos de controle, tipo o Ministério Público, o Tribunal de Contas, dependendo do tipo dessa não conformidade. Às vezes, vamos supor, uma estação de tratamento de esgoto que não tem uma licença ambiental. Isso é uma não conformidade. Então, eu posso encaminhar para o Ministério Público, posso encaminhar para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, posso encaminhar para demais órgãos de controle em virtude dessa não conformidade. Então, o nosso papel também é penalizar quando essas não conformidades não forem resolvidas num prazo, um prazo que às vezes a gente constrói com o próprio prestador, né? Não existe assim uma regra, isso é 90 dias, isso é 60 dias. Não, depende muito de cada uma das situações, porque a gente também, regulando cada município, a gente tem uma forma de regular cada prestador, uma forma de regular cada serviço e cada um dos municípios. Uma coisa bastante interessante que eu achei na sua fala é sobre esses outros órgãos de controle, né? Nós sabemos que nós temos várias instâncias de controle da administração no Brasil. Temos os tribunais de contas, temos o Ministério Público com o seu papel também de fiscal da lei, temos os próprios vereadores, enquanto legislativos municipais, que também têm um papel bastante importante nesse processo. E eu queria saber um pouco sobre essa relação. Como é a relação entre a agência reguladora com os outros órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público, vereadores? Como é que isso ocorre, né? Tem uma relação de sinergia, de apoio, né? Uma troca de informações? Como é que se dá esse trabalho? Então, nós temos uma relação de sinergia e nós achamos fundamental que cada um dos reguladores tenha essa relação de sinergia, né? Nós temos o nosso papel estabelecido em lei federal, nosso papel estabelecido às vezes nos contratos de concessão, num contrato de programa, né? Nós temos, né, o contrato de programa é quando é uma concessionária estadual com o município, né, que a gente faz uma relação, a concessionária e o município fazem uma relação contratual para prestar um serviço de água, prestar um serviço de esgoto. Então, essas relações da agência reguladora com os municípios e com os prestadores de serviço, ela é muito estabelecida, seja pelos contratos ou seja pela lei federal. Mas aí nós temos o Ministério Público, o Tribunal de Contas, um PROCON, né? Nós temos câmaras de vereadores, outros órgãos envolvidos também nessa prestação de serviço. E, às vezes, um acaba passando por cima do outro, literalmente, né? E isso é ruim, seja para nós, seja para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas ou para o PROCON. Então, o que nós fazemos e o que nós praticamente incentivamos os demais reguladores? Tem que ter uma proximidade, uma conversa constante com todos estes órgãos de controle, né? Um exemplo claro, a gente tinha muita reclamação do PROCON, né? Vinha determinações do PROCON para resolver questões de prestação de serviço. No entanto, o PROCON ele trata uma relação mais de consumidor. No nosso caso, nós tratamos uma relação mais de usuário.
Procon, olha só, nós já fazemos este papel, nós já temos essa situação, quem sabe então a gente faz uma relação de que chegou uma reclamação no Procon, automaticamente vocês já nos mandem, porque o objetivo final é resolver o problema. Perfeito, relação com o Procon estabelecida. Ministério Público, nós temos um problema de esgotamento sanitário, é o problema do Rio Grande do Sul e não é muito diferente do problema brasileiro. Então, nós temos um problema muito sério de falta de esgotamento sanitário. Vai lá o Ministério Público, dá uma recomendação, abre um inquérito, tem uma denúncia e tudo mais. Já nos chama e já traz junto essa realidade do regulador. Eu posso ter apontado os mesmos problemas e já ter dado um prazo para o prestador de serviço resolver. Então, efetivamente, nós temos que ter essa correlação entre todos esses órgãos de controle. A gente não pode simplesmente, não, eu sou o regulador, estou dentro da minha caixinha e os outros órgãos de controle que façam o seu papel. Não. Por que não fazer este papel todo junto no momento que a gente tem praticamente funções muito próximas, né? Não são as mesmas funções, não são funções similares, cada um dentro do seu quadrado, mas efetivamente nós temos funções muito próximas. E qual é a nossa função maior? Levar a população à prestação do serviço da melhor maneira possível, com o menor preço possível, né? Nós temos que ter o melhor serviço com o menor preço. Isso é o papel de todos os demais órgãos de controle. Muito bacana essa sua visão. E eu tenho certeza, né, que os nossos cursistas aqui estão ficando muito animados, né, para entender um pouco mais sobre regulação, o que são as agências reguladoras. E aí eu queria que você deixasse agora um caminho aqui, né, para o pessoal que nos acompanha, né? Como eu posso pesquisar mais, saber mais sobre agências reguladoras, como eu posso conhecer quem é a agência reguladora do meu estado, qual seria o caminho para quem quer pesquisar um pouquinho mais e entender sobre esse assunto? Quais são suas dicas? Então, né, na verdade, nós temos aí em âmbito nacional, no caso de saneamento, quase 90, um pouquinho mais de 90 agências reguladoras no Brasil, né? Então, considerando o número de estados, a gente tem 4, 5, dependendo do estado, a gente tem 10 reguladores, né? O melhor, sempre na questão de como vou achar a minha agência reguladora, é ir atrás do prestador de serviço e dizer, eu preciso saber quem é o regulador. O prestador de serviço obrigatoriamente vai saber quem é o regulador, seja um prestador de serviços privado, né, uma concessionária privada, vai saber quem é o regulador, quase sempre está no seu contrato já citando quem é o regulador, um prestador de serviço público da mesma maneira. E aí ir atrás do regulador, né? Nós somos obrigados, até pela própria norma de governança, e já fazíamos isso, grande parte das agências reguladoras faz isso. Todos nós temos site, temos redes sociais, temos que divulgar o nosso trabalho, né? Divulgamos os nossos relatórios de fiscalização, no nosso caso, estão quase todos no site, esses relatórios, justamente apontando os problemas de cada uma das prestações de serviço, e lá temos os nossos canais de contato também, né? Então, efetivamente, obviamente, se for no site da ANA, também vai achar lá as agências reguladoras credenciadas, mas aí é um pouco mais difícil de saber, eu sou do município A, esse município, eu tenho 6 agências reguladoras no estado, esse município está em qual das 6 agências reguladoras? Então, nada melhor do que ir aos sites dos próprios prestadores de serviço ou presencial, né, e ir lá ver quem é o regulador de cada um dos municípios. Que fique claro, né, que como cada estado tem mais de um regulador quase sempre, a gente pode ter dificuldade de achar no nosso município quem é o regulador. Então, nada melhor do que o prestador de serviço nos apontar qual é o regulador naquele nosso município em especial, e também, né, as agências reguladoras com seus canais de ouvidoria, seus canais de atendimento. Se ligar aqui para a GESAN vai dizer, esse município eu regulo, esse município eu não regulo, esse serviço eu regulo, esse serviço eu não regulo, porque a gente também pode ter no mesmo município até 4 reguladores de saneamento, porque eu tenho água, esgoto, resíduos e drenagem. Então, eu posso ter mais do que um regulador no meu município em relação ao saneamento. Não, legal, acho que essa dica é importante, porque quando a gente hoje pensa em pesquisar, a internet é o grande canal, a grande ferramenta. Talvez uma dica também, eu pensei agora aqui ouvindo, é olhar na própria conta, né, de água que a gente recebe em casa, no verso da conta, você recebe lá e você tem lá sempre o logo com o telefone da agência reguladora. Mas é importante conhecer sobre regulação, falamos bastante no nosso curso,
né? E aqui fica mais esse recado. Demetrios, nossa conversa está muito bacana, mas o nosso tempo é curto, né? Estamos chegando ao final aqui. Gostaria muito de agradecer a sua presença e dizer que a sua experiência, ela traz aqui realmente um outro status. Tivemos nossas aulas, falamos sobre regulação, mas a experiência dos reguladores é muito enriquecedora. Então, eu quero te agradecer muito e passar a palavra para os seus agradecimentos finais também. Imagina, Carlos, na verdade, eu que quero agradecer ao convite de poder aqui passar um pouquinho da nossa realidade, novamente reiterar que a GESAN está aí à disposição, né? Estamos em Porto Alegre, regulamos aqui 104 municípios do estado, então estamos à disposição para discutir quaisquer temas de regulação, né? Trazer um pouquinho da nossa experiência, da experiência gaúcha de regulação em saneamento, e estar aí à vontade, né, para que as pessoas venham, nos procurem, resolvam os seus problemas nos nossos canais de ouvidoria, vejam os nossos relatórios de fiscalização, compreendam um pouquinho mais os problemas do saneamento de cada um dos seus municípios, em cada um dos eixos do saneamento. Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Demetrios. E esse foi mais um webinar nosso, e tratamos especificamente aqui sobre as agências reguladoras. Continue nos acompanhando o nosso curso dessa parceria entre Centro de Estudos de Regulação da Unesp e também a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Até o próximo episódio e muito obrigado.